Boa noite. Antes de eu iniciar este vídeo, eu pedir vocês que se inscrevam no canal Bate Bola com a façam a notificação no sininho para que vocês possam receber novas gravações de vídeos que serão gravados e postados no canal, pois de um longo tempo sem fazê-los gravações. E o tema deste vídeo é a fundação e a comemoração dos 128 anos do Clube de Regatas Flamengo, que é completado hoje, no dia 15 de novembro. Mas na realidade, a data de fundação mesmo é no dia 17. Mas os fundadores na época acharam melhor botar no dia 15 para efeito comemorativo, pois a proclamação da República é no dia 15 de novembro. E, na minha opinião, até surtiu algum efeito, né? Algo mais impactante. Então, são 128 anos de conquistas, não só no futebol, mas basquete, vôlei, ginástica olímpica e outros esportes. Apesar que o carro-chefe mesmo do clube é o futebol no geral. Logo em seguida vem o basquete. Mas o carro-chefe mesmo que chama a atenção, impulsiona a torcida, é o futebol. Quando o futebol está bem, que o time está bem, não tem nenhum problema, né? Tá tudo tranquilo. Agora, quando não atravessa um bom momento, fica meio difícil, né? Mas vida que segue, faz parte. O Flamengo conquistaria grandes títulos. Eu vou falar estaduais, foram 37. Rio, São Paulo, 61, um ano, né? Primeiro título interestadual do clube, e único também. Uma Copa dos Campeões de 2001, e 7 brasileiros, já que a CBF conta o de 87 para o esporte, mas para a torcida do Flamengo e para mim é 8, né? Mas títulos internacionais do Flamengo tem 5, são 3 Libertadores, uma Recopa e uma Mercosul, né? Títulos esses conquistados, né? Em 81, na final contra o Cobreloa, o Flamengo ficaria 38 anos na fila para voltar a conquistar um título da Libertadores, voltando a vencer a competição contra o River Plate de virada dos gols do Gabriel. E 2022, o ano no qual o Flamengo fez a melhor campanha de toda a história, de todos os campeões de um torneio sul-americano. O Flamengo obteve 12 vitórias e um empate, conquistando o tricampeonato continental de sua história. Se contar a Mercosul e se contar a Recopa Sul-Americana, que é o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Então, são 5 títulos continentais, fora torneios, listras, fora do país, também conquistados pelo clube. Jogadores importantíssimos que fizeram parte da história e fizeram parte dessas conquistas foram vários. Modesto Bria, o Valido, que foi autor do gol do primeiro tricampeonato e o último título conquistado na Gávea contra o Vasco da Gama na partida final. Tem até uma lenda sobre essa partida e sobre esse jogador que foi contratado ao Boca, e no dia da final ele estava jogando com febre, né? Então, né, ele faria o gol aos 42 minutos do segundo tempo, dando o título ao Flamengo. O Flamengo também seria o primeiro clube na era Maracanã a se tornar o primeiro tricampeão, 53, 54, 55, daquela geração de Vários Macedo, Dida e companhia.
Então ainda ganharia mais outros títulos estaduais, 63, 65, né? 63, inclusive, foi o maior público de clubes em finais sem ser de seleção. 177 mil pessoas no estádio do Maracanã. É porque naquela época o Maracanã comportava 200 mil praticamente, né? Como foi na final do Brasil e Uruguai na Copa de 50. E outro ponto que é relevante, 65, quando o Rio de Janeiro completou 400 anos, o Flamengo também foi lá e ganhou o título. 2 anos após. Então, mas a cereja do bolo, né, do clube, né, foi a partir de 1970, que ali começou aquele velho ditado, craque Flamengo faz em casa, né? E um trabalho a longo prazo, né? As divisões de base funcionando, eram beleza, saía jogador para poder ser efetivado, o caso do Júnior, o caso do Andrade, o caso do Adílio, o caso do Zico, né? Que foi, ainda era franzino, mas estreou em 1971 no jogo contra o Vasco da Gama, né? E quer dizer, o processo foi bem longo, mas foi bem vitorioso. No final foi em 77, né? O Cláudio Coutinho assume o clube, né? E aí 77, 78, 79, 77 não ganhou, 78, 79 e 79 duas vezes, que teve 2 campeonatos, por isso que eu falei 2 vezes. Então teve 2 torneios, 2 campeonatos estaduais, sem contar o de 78. Flamengo foi tricampeão na era Zico. Em 80, o Flamengo conquista seu primeiro título a nível nacional, com o brasileiro, o gol do Nunes, fazendo 3-2 em cima do Atlético e conquistando assim seu primeiro título a nível nacional, que levaria o Flamengo a disputar pela primeira vez a competição internacional, seria Libertadores, que o Flamengo venceria essa Libertadores, né, de forma com 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Essa derrota, por sinal, foi muito contestada, porque o Flamengo venceria a primeira partida aqui no Rio de Janeiro por 2-1 e jogaria pelo empate no Chile. Só que não foi esse o resultado que deu. O time do Cobreloa, usando de violência, venceria a partida por 1-0, provocando a terceira partida esta realizada em Montevidéu, no Uruguai, no qual o Flamengo se sagraria campeão pela primeira vez com 2 gols do Zico, um inclusive foi de falta. O ano de 81 também foi marcante, pois o Flamengo enfrentaria o Liverpool da Inglaterra e venceria o Mundial de Clubes. Tanto é que a torcida do Flamengo canta aquela musiquinha, que é até boa, né? O Flamengo venceria o Liverpool por 3-0. E esses 3 gols sairiam no primeiro tempo, né? E o Flamengo praticamente ficaria soberano na partida. O Liverpool sem mais chance nenhuma. Mas o clube, no geral, tem grandes jogadores, como eu já falei, teve outros também que marcaram muito, Petkovic, né? O Adriano, né? Muitos jogadores. Se eu for falar o nome de todos eles, eu acabo esquecendo de alguns. Esses são os principais jogadores que marcaram a época na história do clube e fizeram a conquista do clube ser tão relevante. Assim, o maior ídolo do clube é o Zico, um dos principais responsáveis pela nossa geração de ouro. Parabéns, Mengão.